Nós iniciamos a semana passada uma série de mensagens falando sobre um livro, falando sobre esse livro Enraizado, onde nós vamos aprender sobre os lugares escondidos onde Deus nos desenvolve, onde Deus está desenvolvendo a nossa vida, a nossa fé, o nosso temor a Ele. E é isso que nós precisamos. Semana passada nós falamos sobre o processo de Deus. Nós estamos nesse processo de Deus. E às vezes nem sempre o processo é gostoso, nem sempre o processo é bom. Às vezes não, quase sempre o processo é difícil. Mas não importa, nós precisamos e não podemos sair do processo de Deus. Ele é maravilhoso. E Ele vai fazer com que nós possamos desenvolver, ou melhor, possamos permitir que Deus desenvolva raízes profundas em nossas vidas, raízes que fiquem firmes, raízes, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, na nossa vida secular, no nosso casamento, na nossa família, e especialmente raízes profundas na nossa vida espiritual, fazendo com que nós possamos ficar enraizados, firmados na rocha que é Jesus Cristo, na rocha da palavra de Deus, sem titubear, sem sair de um lado para o outro, mas permanecer firmes. E aí a gente olha assim a palavra de Deus, o salmista dizendo no versículo 2 do capítulo 18: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Aleluia, glória a Jesus. Nós podemos estar no processo, nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus, nós precisamos colocar a nossa força, a nossa confiança, a nossa convicção em Jesus, que é o nosso libertador, que é a nossa rocha, que é o nosso rochedo, que é a nossa proteção, somente nele. Para que eu e você possamos permanecer fiel, para que você possa, lembrando de Neemias, quando ele edifica os muros de Jerusalém, num determinado momento ele coloca cada família erguendo os muros à sua frente, para que você possa erguer esses muros de proteção para a sua família, para a sua casa, para que você possa interagir, passando por momentos difíceis, sem se recusar, sem tentar acelerar, sem queimar as etapas. Nós precisamos também dar uma diminuída, para que nós possamos saber e entender e permitir que Deus nos leve onde Ele quer nos levar, que Deus faça o que Ele quer, do modo dEle, no tempo dEle. Só assim, queridos, nós vamos conseguir sucesso de confiar no nosso Deus, confiar plenamente em Deus. Você não pode se surpreender, queridos, com o fato de que aquilo que Deus mais quer para você também é o que o nosso inimigo mais nos ataca. As nossas batalhas em tudo aquilo que Deus quer para nós, e o inimigo quer destruir aquilo que Deus quer para você. Isso desde o princípio, desde o início, ele está nos atacando. O inimigo faz os filhos de Deus duvidarem da confiabilidade de Deus. O inimigo faz os filhos de Deus confiarem em algo que não é Deus. E é isso que ele está levando as pessoas a fazerem isso, a não confiarem em Deus e a confiarem em coisas que não são Deus, ou em algo que não é Deus de verdade. E por isso nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. Eu e você precisamos desenvolver essa confiança. Agora, o que é confiança? Olha só, confiança é uma característica da personalidade e pode ser entendida como acreditar, estar seguro ou ter certeza sobre algo ou em alguém. A palavra confiança é substantivo do verbo confiar. Sua origem é do latim confidere, que significa acreditar plenamente com firmeza. O sufixo fidere significa fé,
Por isso a palavra confiar é muito usada como sinônimo de fé. É isso, queridos, confiança é isso, é você acreditar, é você estar seguro, é você ter certeza sobre algo. E é isso que nós precisamos desenvolver em nossa vida. Nós precisamos desenvolver a nossa confiança em Deus. Você pode dizer para mim assim: eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu ponho, no Senhor. Mas há momentos que nós balançamos, há momentos que nós duvidamos, há momentos que você chega e fala assim: será? E é por isso que nós precisamos desenvolver essa confiança. Naum, lá no capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. É isso, querido. Nós precisamos, entender o caráter de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Deus nas nossas vidas. O caráter de Deus é a base da nossa confiança nele. É isso que nós precisamos. E Naum aqui ele fala 3 coisas, e eu quero partilhar com você rapidamente essas 3 coisas. Primeiro, que Deus é essencialmente bom. Deus é bom, queridos. É bom no seu ser, Ele é bom nos seus decretos, Ele é bom nas suas palavras, Ele é bom em suas obras. Deus é bom. Deus é a fonte de todo bem, é dele, todo bem emana dele, toda boa dádiva procede de Deus. Tiago 1,17 fala isso. Nós vamos ler esse texto algumas vezes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus é bom, o teu Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias mostram a carranca dela, você pode ver a providência de Deus sorrindo para você, mesmo quando você não consegue enxergar nada de bom, Deus vai abrir as portas para que a bênção dele venha. Nós conseguimos ver aqui em Naum também, nesse texto, que Deus, em segundo lugar, Deus é refúgio seguro no dia da aflição. Passa isso, filho, passa o slide, isso. Deus é refúgio seguro no dia da aflição. Queridos, a vida não se desenvolve numa estufa espiritual. A nossa vida, nós não estamos blindados das tempestades, das barreiras, das dificuldades, das lutas que vem tentando nos assolar. Nós não estamos numa bolha onde nada vai nos acontecer, numa redoma de vidro, num aquário de vidro onde nada nos alcança. Nós não estamos, e Deus nunca prometeu isso, queridos. Deus nunca prometeu ausência de lutas para nós. Olha só o que a palavra dele diz em João 16:33: nesse mundo vocês terão aflições. Então quando você ouvir alguém: venha para a minha igreja, faça isso, ouça essa mensagem, você vai acabar as suas lutas, é mentira do diabo, porque o próprio Deus, na palavra dele, está dizendo que neste mundo vocês vão ter aflições, vai ter luta, vai ter batalha. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Jesus. Quando a dor bater no seu peito, queridos, quando a angústia, lançar as garras dela, tentando te afogar, tentando te abafar, quando o inimigo, de sangue, tenta te espreitar e te matar, nós podemos nos recorrer a Deus. Nós temos um Deus, e nós encontramos em Deus o abrigo e a paz. Independente do momento, nós encontramos nele o sossego. Naum fala aqui em terceiro lugar que Deus conhece os que nele se refugiam. O que isso significa? Que Deus ama aqueles que correm para o braço dele, que Deus não os vê como estranho. Deus não vê você como um estranho, como um desconhecido. Deus não nos trata como inimigos, querido. Ele acolhe cada um de nós como filhos. Ele ele chega próximo de nós, Ele quer estar próximo de nós, Ele perdoa os nossos pecados.
Ele limpa todas as nossas iniquidades, Ele nos restaura. Ele faz isso, queridos, para que você encontre o verdadeiro refúgio nessa vida e na eternidade, para que você possa estar seguro sobre as asas do Onipotente, você possa estar protegido debaixo das asas do nosso Deus. Em Deus você pode confiar, em Deus você pode confiar. Ele não diz que você não vai ter luta, mas Ele diz que Ele vai estar com você, que você não vai estar só. E isso é que nós precisamos, é essa conexão que nós precisamos com Deus, especialmente quando nós somos confrontados ou estamos passando por situações difíceis, especialmente quando você não consegue, enxergar nada, tudo parece impossível. Nós temos que perceber que estamos bem enquanto Ele, Deus, o nosso Senhor está falando conosco, nós estamos ouvindo e obedecendo. Temos que ter essa convicção, que nós, enquanto nós estivermos, Deus está falando conosco, nós estamos ouvindo e obedecendo, nós estamos bem, mesmo em meio a dificuldades. E é por isso, queridos, que nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Você precisa conhecer o caráter de Deus, a essência de Deus, quem Deus é, para que você possa parecer com Ele, para que você possa ter as características dEle. É necessário, queridos, você conhecer a voz, é necessário você conhecer o caráter de Deus, para que você confie nele. A primeira coisa que você precisa conhecer do caráter de Deus, é que Deus não mente, Ele não fala mentira, querido. E nós também não podemos mentir. Nesse texto que está aí no telão, lá no final diz assim: a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não mente. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não mente, queridos. Se Deus não mente, eu e você não podemos mentir. Você está entendendo, querido? Não existe mentira branca, não existe mentirinha, não existe mentirinha boa para proteger alguém. Mentira é mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Então nós não podemos mentir. Sofra as consequências, mas fale a verdade, fale o que é verdadeiro. Outra questão do caráter de Deus é que Deus é bom. O versículo lá de Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus é bondoso, queridos. Sabe o que acontece? É que nós fomos ensinados que Deus é um Deus bravo, Deus é um Deus frustrado, que está decepcionado conosco. A gente aprendeu que desde criança, às vezes os pais da gente falavam para a gente: Deus não gosta disso, olha, Deus vai te castigar. Na verdade, a gente ouviu isso, e aí nós criamos uma imagem de um Deus mau, de um Deus irritado, de um Deus bravo conosco. Por isso nós temos dificuldade de entender que Deus, Ele é incondicionalmente amoroso e bondoso. Não, principalmente quando nós nos deparamos com as nossas falhas, com os nossos pecados, nós não conseguimos entender a bondade de Deus. Como que Deus pode ser bom, amando a mim como eu sou, pecador, falho, cheio de defeitos? Deus é amor, Deus é bom. Deus permitirá, queridos, ou Ele vai colocar situações nas nossas vidas, para que nós possamos aprender. Situações que Ele permite, para que você possa aprender e estar perto dEle, estar junto dEle. Olha só, o outro texto que eu quero compartilhar com você, de Gálatas 5, 22 e 23. Está aqui, queridos, o caráter do Senhor, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. É amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio.
E isso aqui, queridos, não é para o fulano, para o ciclano, é para mim, é para você. Nós precisamos ter o caráter dele em nossas vidas, que Deus é bom, que Deus não mente, que Deus ama, e nós temos que ter essas mesmas características. É o caráter do Senhor na nossa vida. Você precisa do caráter dele, você precisa desenvolver o caráter dele em você, dia após dia. Mas em alguns momentos a gente parece que está atolado até o pescoço, né? Parece que estamos assim, sabe, sendo sufocado. E aí nós encontramos o texto do salmista dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Você pode estar na maior dificuldade, na maior luta. O salmista está dizendo, ele não estava falando que ele não tinha luta, nada que o atormentasse. Ele não estava dizendo que ele não passava por problema, mas ele estava dizendo que ele confiava em Deus. Ele confiava no Senhor, o nosso Deus. E é isso, queridos, que nós precisamos, confiar em Deus. Muitas vezes nós buscamos o nosso conforto, nós queremos o conforto, e é um questionamento de muitas pessoas, que falam assim: quando que eu vou ter sossego? Quando que eu vou ter paz? Quando que eu vou parar de sofrer? Quando que eu vou, sabe, nós fazemos essas perguntas, e Bill Johnson, ele dá uma resposta muito especial. Deus não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. Lembra disso, queridos? Quem quer viver uma vida confortável não cresce. Quem quer viver uma vida só no conforto, na boa, não cresce. Provérbios fala muito sobre isso, que empobrece. E não é isso que nós precisamos. E é por isso que Deus deixa, Jesus quando sobe, Ele volta, Ele deixa o quê? O Consolador conosco, porque Ele sabia que nós íamos passar por situações desconfortáveis. E se bem que a gente precisa lembrar que, independente da situação desconfortável que nós estivermos, se nós estivermos em Jesus, nós temos descanso, nós temos paz. Você, como um discípulo fiel de Jesus, queridos, você deve ser capaz de dormir no meio da tempestade e depois fazer como Jesus fez, acalmar a tempestade. Você deve descansar no meio das pressões e depois resolver essas pressões. O que está causando essas pressões? Usando a autoridade que Deus confiou a você através de Jesus. Nós não podemos viver, sabe, continuar vivendo dessa forma. Não podemos. Deus escolhe, queridos, aqueles em quem Ele pode desenvolver um sistema de raízes profunda. Ele está escolhendo você porque Ele quer, sabe, desenvolver raízes profundas na sua vida. E geralmente essas pessoas se sentem desqualificadas. Essas pessoas que Deus quer desenvolver raiz profunda se sentem desqualificadas. Olha só o que o texto de Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus não escolheu ninguém especial, Ele escolheu o mais fraco. Eu falei domingo passado, quando Deus escolhe a nação de Israel, não era a nação especial, era a mais fraca.
era a que tinha menos possibilidade. Quando Deus escolhe você, Ele escolhe você porque você está nesse padrão, não é porque você é o melhor. Mesmo que a gente se sinta incapaz, impotente, sem condição nenhuma, Deus nos chama. Você já deve ter ouvido a expressão: Deus não chama desocupados. Quando você olha os discípulos de Jesus, nenhum deles era desocupado, todos estavam trabalhando, todos estavam fazendo alguma coisa, e é isso, queridos, que nós precisamos. Ele chama você, é por isso que Ele está chamando você. E a pergunta que você deve responder: primeiro, você está se sentindo assim, afogado, atolado até o pescoço? Você está sentindo, parece que você está no meio de um lamaçal, que você não consegue sair? Bem-vindo, porque é parte do processo, é parte daquilo que nós precisamos passar, para que Ele possa desenvolver em nós raízes profundas, querido. Quando nós nos sentimos desse jeito, queridos, impotentes e fracos, olha o que Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Jesus, aleluia. Porque quando eu sou fraco, eu sei que eu não posso nada, eu tenho que depender exclusivamente de Deus, eu tenho que, depender exclusivamente do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Eu posso estar atolado até o pescoço, falando: eu não tenho condição nenhuma, eu sou incapaz, eu sou impotente. É o que Paulo estava dizendo. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu dependo de Deus. Todas as vezes que você está assim impotente, você sente a necessidade da fé. E queridos, você não vai gostar nunca das situações onde você vai precisar exercer a fé, porque em todas elas serão momentos difíceis, que você vai ter que continuar firme, acreditando, crendo, firme nos propósitos, firme naquilo que Deus tem para você. E é por isso que nós precisamos continuar, querido. E o que nós vamos fazer quando estamos assim, atolados até o pescoço? O que você vai fazer? Você vai fazer igual Davi. Davi, ele estava guerreando com seus soldados, e aí quando ele chega na sua cidade, ele percebe que foram atacados pelos amalequitas, queimou a cidade, levaram embora as mulheres, os filhos, as crianças, levaram embora tudo, os idosos, fizeram um pisoteio na cidade. E aí o que acontece? Davi ficou desesperado, ficou sim. Os soldados, Davi, começaram a chorar e tiveram, as suas forças como que minadas. E aí eles, olha só, o versículo 6 diz que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Agora o que Davi fez? Davi fortaleceu-se no Senhor. Em meio a situações, o que nós devemos fazer? Fazer como ele: se fortaleça no Senhor. E aí o versículo 8 está aí no telão. Você olha o que está dizendo. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Nós devemos, quando você se sentir assim, faça como Davi. Sabe, queridos, nós não podemos ficar com mimimi. Tem muito crente mimimi, muito crente que nesse momento: ai, Deus me largou, Deus me abandonou, eu sou um coitadinho. Você não é um coitadinho, querido. Você é filho do Deus Altíssimo, então haja como tal. Não fique se menosprezando e achando que você é o pior de todos. Sim, nós somos, porque se não fosse a graça, a misericórdia e o amor de Deus, nós estávamos perdidos. Mas, querido, nós não podemos ficar com esse negocinho: ai, coitadinho de mim. Aí posta lá aquelas fotos, aí posta, escreve aquelas coisas assim, para os outros ficar com dó de você. O que é isso? Que igreja é essa de Jesus? Não é essa a igreja que Jesus diz que Ele quer.
Nós devemos fazer como Davi. Davi sentiu. Davi ficou profundamente angustiado. O texto diz, ele não escondeu. Não é para você estar num momento difícil e dizer, está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Não, estou passando por um momento difícil, mas o Senhor está comigo. Está difícil, está quase insuportável, o fio está quase arrebentando, mas eu não solto. O Senhor está comigo, o Senhor vai me dar a vitória. Davi faz o quê? Davi se fortalece no Senhor, o seu Deus. Você se fortalece no quê? No YouTube, no Instagram, no Facebook, onde você está se fortalecendo? Sabe, se fortalecendo, em que você está se fortalecendo? Se fortaleça no Senhor, o seu Deus. É aí que você deve ir, é para lá que você tem que ir. O que Davi faz? Davi busca uma resposta do Senhor. Ele ora, clama ao Senhor e busca uma resposta, e ele tem uma resposta, Deus responde. Quando a gente busca, queridos, Deus responde. Então confia em Deus. Faça como Davi. Sabe, é nesses momentos difíceis, quando você percebe que você não tem mais nada, quando você percebe que não tem mais nada para você fazer, que vem Deus e fala algo. Eu quero parafrasear o texto de 1 Pedro 1, 6 a 7, que diz assim: você está em uma situação maravilhosa, você está na fornalha, e isso significa que você está prestes a descobrir que a sua fé é genuína. Você não consegue descobrir isso quando tudo vai bem com você, apenas quando está na fornalha. E isso é mais precioso do que qualquer ouro que perece, qualquer dinheiro que você possa ganhar. Depois você lê o texto lá de 1 Pedro 1, 6 e 7. É isso, queridos, Pedro está dizendo isso. Sabe, no momento difícil, é maravilhoso. Por isso que Paulo diz lá atrás, né? Ele fala assim, olha, eu me alegro, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, na angústia. Paulo fala isso. Paulo é doido. Ele conhecia o Senhor Jesus, e é por isso que nós sofremos, porque nós não conhecemos a Deus. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento, porque não conhece a Deus, não conhece as Escrituras, não conhece a verdade da palavra de Deus, e é por isso que perece, é por isso que sofre. Quer sofrer menos? Conheça a palavra de Deus, conheça o próprio Deus. Pedro está dizendo isso, porque é na fornalha que você vai descobrir que a sua fé é verdadeira. Porque se você não abandonar no momento da fornalha, queridos, realmente você não vai perecer, você não vai se queimar lá na fornalha, não vai nem chamuscar os teus cabelos, nem a sua roupa de fumaça. Você vai estar dentro da fornalha, mas ela não vai te queimar, porque você está com o Senhor. Guarde em seu coração isso que eu vou ler com você agora, queridos. Esse próximo slide. Sempre que você se sentir sozinho nessa jornada, fraco e inadequado, sempre que se sentir despreparado para os desafios que estão à sua frente, é aí que você encontrará Deus em uma nova profundidade. Deus não quer você vivendo uma vida rasa espiritual. Quanto mais batalhas você tem enfrentado, mais você vai encontrar Deus numa outra profundidade. Você vai se aprofundando na presença de Deus, você vai se aprofundando em Deus, você vai conhecendo mais Deus. Então permita isso, que guarde isso no seu coração. Quando você estiver sozinho nessa jornada, inadequado, despreparado para tudo que está acontecendo, tudo que você está passando, tudo que está na tua frente, você vai encontrar Deus cada dia mais profundo, cada dia mais profundo. É isso, querido. E é por isso que você não pode viver por emoções. Não pode, não deve viver por emoções. É verdade que as emoções estão presentes na nossa vida. Não temos como negar isso. Elas faz parte de nós. Mas nós não podemos desenvolver raízes fortes dessa forma. Nós temos que estar enraizados no solo da palavra de Deus, na Bíblia. Nós temos que estar enraizados nela.
Deus usa vários sistemas para desenvolver raízes fortes, mas o mais eficaz é se aprofundar na palavra de Deus. E Davi entendeu isso desde o princípio. Olha lá o Salmo 1, 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Queridos, não podemos viver de emoções, sabe, viver de arrepios, viver de sensações, de sentimentos. Não é isso que Deus quer. Nós temos que estar arraigados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, profundamente. Nesse livro Enraizados, o autor dele, o Benny, ele fala assim: satisfação e meditação vão, obviamente, além da mera leitura. Se quisermos um sistema de raízes firmemente plantado na palavra, devemos nos aprofundar na Bíblia, meditando, estudando, memorizando, orando e especialmente praticando. Você quer se enraizar de verdade? Você tem que se aprofundar na Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei estudar a Bíblia. Senta, pega a sua Bíblia, pega um texto e leia ele. Leia de novo. Deus, Espírito Santo, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Jesus, fala comigo. Leia de novo. Deus, eu estou aqui querendo aprender, eu quero conhecer mais da sua palavra. Leia outra vez, até você receber a resposta de Deus, queridos. Mas o que a gente faz? Senta lá 2 minutinhos, já levanta e sai. Que profundidade nós temos? Rasa. E Deus quer nos levar a profundezas do relacionamento com Ele. Davi era tão intenso na meditação na palavra de Deus, que ele deixa claro nos Salmos, especialmente no Salmo 119, que tem 176 versículos, o maior salmo da Bíblia. Ele se aprofunda e ele descreve nesse Salmo 119 o prazer que ele tinha pela palavra de Deus, pela Bíblia. Nós devemos desenvolver a confiança em Deus, queridos. E para nós desenvolvermos a confiança em Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Você precisa ter experiências pessoais, mas Deus não espera que você o conheça através dessas experiências pessoais. Você vai ter experiências pessoais, mas não é só através delas. Ele também se revela, queridos, através, escute isso, do registro oficial e estabelecido acerca da sua revelação a milhões de pessoas na história, isto é, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Tem pessoas que nunca leem a Bíblia e acham que são profundos na presença de Deus. Não é. Leem de vez em quando, leem um versículo por dia. Se você ler um versículo por dia, queridos, e você memorizar esse versículo, você mastigar esse versículo, se você fazer com que esse versículo entronize dentro de você, você vai se aprofundar, mas você vai querer mais, porque quanto mais você se aprofunda, mais você deseja, mais você quer, porque melhor se torna a presença de Deus. Não é só emoções, queridos, não é só estar na presença de Deus e aí você não consegue mais nada, é só chororô, chororô, chororô. Você tem que se aprofundar nas Escrituras. A experiência pessoal é importante, mas as Escrituras revelam quem você é, revela a sua natureza. É por isso que eu acho que muitas pessoas não gostam, porque a palavra de Deus mostra as nossas falhas, os nossos pecados, quem nós somos de verdade, que nós não prestamos. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus em nós estaríamos destruídos, queridos, totalmente. Quando Jesus, depois da ressurreição, encontra 2 de seus discípulos e vai conversando com eles, como eles conheceram Jesus? Eram discípulos de Jesus, queridos, andavam com Jesus,
e quando Jesus ressuscita, eles não conhecem Jesus. Por que não conhecem Jesus? Como que eles conheceram Jesus? Eles conhecem Jesus quando Jesus se revela através das Escrituras. Jesus se revela através das Escrituras. Ele começa lá no versículo 27, falando sobre Moisés, e aí no versículo 32 de Lucas 24 ele diz: perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Como que eles conheceram Jesus? Através das Escrituras, porque quando Jesus expunha a Escritura para eles, aquilo queimava dentro deles, aquilo ardia dentro deles, e aí eles perceberam, por causa da palavra. É a palavra, queridos, que revela Jesus a cada um de nós, é a palavra de Deus. E eu quero concluir, queridos, dizendo que você precisa se firmar na rocha. Firmar na rocha, a base é a rocha, a base é Jesus na nossa vida. Olha o que o escritor em Mateus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Firme-se na rocha, queridos. Firme-se na rocha. Sabe qual que é a nossa preocupação com essa igreja moderna? É que ela tem construído as suas bases na areia movediça das emoções. É só emoção, é só o sentimentalismo. Se eu sentir, eu vou fazer isso. Se eu sentir, sabe, se eu sentir, não é. Nós devemos, queridos, construir sobre a rocha da prática dos ensinamentos de Jesus Cristo. É sobre essa rocha. Nós vivemos numa sociedade, queridos, que é guiada pelo que se sente, e infelizmente esse conceito tem entrado dentro da igreja, e ao invés das pessoas se firmarem naquilo que nós estamos pregando da palavra de Deus, preferem estar, sabe, acreditando em pastores, em outros que estão pregando a palavra no YouTube, e pregando, acreditando em sentimentalismo, acreditando em coisas que não expressa a verdade da Bíblia, a verdade sobre Jesus, a verdade do que Ele quer para nós. E as pessoas vivem copiando os cantores, os pregadores, né? Vivem num nível do achismo. Eu acho que nós temos que ter convicção da palavra, queridos. A verdade não pode estar, ela não pode se enraizar nos sentimentos, opiniões ou emoções, queridos, mas na palavra de Deus. Nós devemos estar enraizados na palavra de Deus. Eu volto a dizer, nós somos seres emotivos, queridos. Nós temos emoções. Muitas vezes eu estou diante de Deus e me derramo na presença de Deus, e choro na presença de Deus. Eu vejo a presença de Deus. Deus fala comigo nesses momentos, mas a minha base não pode ser isso, queridos. Se eu chorei, então foi boa a minha oração. Se eu senti um frio na espinha, Deus estava presente. Se eu senti um estremelique, foi poder de Deus. Não, queridos, tem que ser firmado na verdade da palavra de Deus, não no sentimentalismo, não nas emoções. Tem que ser na palavra, queridos. Nós somos emotivos, nós sentimos emoções. Quando Deus fala conosco, nós realmente sentimos, nós ficamos emocionados. Mas o aspecto da minha experiência, da sua experiência, precisa ser testado e precisa ser compreendido pelas lentes da Escritura Sagrada, as lentes da Bíblia Sagrada. Olha só essa frase, queridos: a Bíblia deve vir antes dos nossos sentimentos ou imaginação. É a Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer a palavra, por isso você precisa conhecer a Bíblia, por isso você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Lembra que eu disse que é a Escritura Sagrada que revela quem nós somos, que mostra quem você é de verdade? E quanto mais você se aprofundar na palavra, mais você vai se enxergar, mais você vai ver quem você é de verdade. Então se aprofunde, queridos.
profundidade da palavra, as verdades da Bíblia Sagrada, queridos, traz saúde às tuas emoções, coloca ordem nas tuas emoções. Se você quer ser capaz de confiar em Deus, queridos, você não pode fundamentar a sua fé nas suas emoções, mas sim na verdade da palavra de Deus. Então expõe, coloca as tuas emoções à luz da palavra de Deus, coloca os teus sentimentos à luz das Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. Coloque, queridos, tudo aquilo que você sente à luz da palavra, para que não seja um sentimentalismo, mas seja a verdade da Bíblia Sagrada, a verdade da palavra de Deus na sua vida, fundamentando a sua fé, fazendo com que você desenvolva a sua confiança em Deus. Eu quero partilhar com você, para você refletir e praticar, 3 perguntas, que vão se tornar 5. Você tem o caráter de Cristo? Lembra lá? Não mente, Ele é bondoso. Gálatas 5, 22 e 23. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade. Lembra dessas aí? Você tem o caráter de Cristo? Você está disposto a tê-lo? Não vai ser fácil, não vai ser moleza, mas se você desejar ter o caráter de Cristo, vai ser a melhor coisa, a melhor decisão da sua vida, você se parecer com Jesus. Você tem colocado suas emoções sobre as lentes da Bíblia? Você tem se perguntado, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E aí, queridos, não é aquele negócio de você abrir a Bíblia, eu vou ver o que Deus diz e pá, põe o dedo lá. É de você meditar, de você estudar todos os dias, é que você vai compreender o que a Bíblia diz a respeito de cada situação que você está vivendo, de cada momento que você está vivendo. E terceiro, para você refletir, para nós refletirmos e praticarmos, meus sentimentos estão de acordo com a palavra de Deus? Só tem um jeito de você saber isso, através da palavra de Deus, através de você se aprofundar na palavra de Deus. Quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, mais você vai ter confiança em Deus e de quem Ele é, mais você vai parecer com o Senhor Jesus, mais você vai se enxergar e ver que você precisa do caráter de Cristo, mais você vai se enxergar. Caráter, queridos, todos têm, mas alguns têm mau caráter e outros têm bom caráter. Agora, todos nós, queridos, pecamos em caráter. Em volta e meia, em alguma coisa daquela ali, a gente pisa na bola. E nós precisamos consertar. Nós precisamos ser transformados à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus.